Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Já estamos no 5º episódio do podcast Memórias da Pandemia, experiências escolares em tempos de Covid-19. Esse podcast foi criado a partir da minha pesquisa de mestrado intitulada Desigualdades Educacionais Aprofundadas no Contexto da Pandemia de Covid-19, um estudo das vivências de estudantes de uma escola pública de Belo Horizonte, Minas Gerais. Nele, vamos explorar como a pandemia amplificou as desigualdades sociais e educacionais, especialmente para estudantes da Escola Estadual Ana Pessoa da Silva, escola da periferia de Belo Horizonte. Este é o episódio de número 5. E vamos lá? Sei que eu prometi que nesse episódio nós trataríamos das questões relacionadas ao retorno, mas eu dei essa pequena pausa para que vocês me conheçam um pouco melhor. Quem é o pesquisador por trás da pesquisa e como essa pesquisa me atravessa e faz sentido para mim? Vou começar falando que hoje eu sou mestrando em educação, estou concluindo o mestrado e sou pesquisador nessa área por qual eu tenho muito apreço e amor. Todo o meu percurso de estudante da educação básica se deu em uma escola da rede estadual de Minas Gerais, na cidade de Ribeirão das Neves. Era uma escola estigmatizada na região em relação às demais, pois recebia alunos da Vila Bispo de Maura, uma favela de Ribeirão das Neves, que foi o lugar que eu cresci. João Supão, entra burro e sai ladrão. Esse era o slogan da escola, que era repetido com graça por todos. O sopão era em referência à merenda servida, quase sempre sopa, e o ladrão devido às violências que eram reproduzidas e ao estigma em relação aos discentes daquela instituição. Durante o ensino médio, eu adquiri grande interesse por questões sociais, políticas, econômicas e ambientais. Recebi boas influências de professores da área de humanas, principalmente geografia e história, descobrindo então a vocação para o estudo de geografia, florescendo também em mim o desejo de ser professor. Dediquei-me a este projeto de vida, estudando de forma autônoma em casa e conseguindo assim, após a conclusão do ensino médio, uma bolsa de estudos integral em geografia em uma faculdade privada. O fato foi bastante comemorado à época, pois nenhum dos meus familiares tiveram o direito de ter acesso ao ensino superior antes de mim. E em 2014, eu concluí o ensino superior e fui nomeado e tomei posse como professor efetivo de Geografia na Secretaria de Educação de Minas Gerais. No ano seguinte, comecei a lecionar no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Essas duas escolas foram um divisor de água assim, na minha vida, porque foi quando eu comecei de fato a ser professor. E já na docência, eu sempre tentei orientar minhas ações pedagógicas a partir da escuta. Assim que eu assumi meu primeiro cargo, com aquele ânimo típico de todo recém-saído da graduação, aquele ânimo que carregam consigo, declarei para mim mesmo e para as pessoas que faria diferente de outros professores. Essa decisão foi tomada baseada em algumas experiências que tive tendo aula com alguns professores que durante o ensino básico e também na graduação e durante os estágios obrigatórios, pareciam simplesmente não escutar os estudantes, pareciam rígidos, autoritários, estabeleciam uma relação muito verticalizada, muito focada na hierarquia e na disciplina, com um discurso sobre como tudo estava errado e como no passado as coisas eram melhores. O que parecia não funcionar, pois os problemas de disciplina e aprendizagem continuavam. Em meados de 2000, já na docência, o ânimo inicial foi perdendo brilho e a escuta já não era tão presente nas aulas. Comecei a me enxergar como um professor rígido, autoritário e reclamão. Ou seja, eu fui perdendo a capacidade do diálogo e da escuta. Poucos anos depois de ter iniciado na docência, eu já estava endossando o perfil de professores que eu tanto criticava. Reclamava para todos que eu estava precisando de um ano sabático, onde eu poderia descansar em berço esplêndido, de todos os cansaços e desgastes que a escola me provocava. Ainda em 2020, veio o impacto da pandemia e a obrigatoriedade do confinamento, os chamados lockdowns.
Durante o período mais crítico do isolamento social, eu fui professor em 2 escolas estaduais com realidades muito distintas. Foi na escola militar, no Colégio Tiradentes, que eu percebi uma resposta mais organizada e estruturada de ensino remoto. A segunda escola é a pública, sob gestão da Secretaria de Educação de Minas Gerais, enfrentou um processo lento e burocrático de organização das atividades escolares no ensino remoto, permeado pela evasão dos alunos, desigualdades digitais, além das complexidades sociais dos estudantes e familiares. Influenciado pelas turbulências que o cenário pandêmico causou no país, nas escolas e seus sujeitos, sobretudo em mim, avistei no processo de seleção do mestrado em Educação e Docência, diante das experiências vivenciadas durante o isolamento social, uma possibilidade de atuar de forma mais ativa para a compreensão dos impactos das disparidades socioeconômicas na educação. Vislumbrei uma oportunidade de escutar os estudantes, expor feridas e cicatrizes deixadas e contribuir para uma educação menos desigual. E quem sabe colaborar na implementação de futuras políticas públicas nessa área. Sempre faço questão de dizer que eu sou um produto de políticas públicas que deram certo e que tenho muito apreço por elas. Tive assistência desde a infância de programas de transferência de renda, acessei o ensino superior por meio de bolsa de estudos e sei como as políticas públicas são importantes. Sei também que fui influenciado ao escolher o tema de pesquisa pela estima que tenho por políticas públicas que combatem a desigualdade. Guiado por essa afeição pessoal, eu optei pela escola da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, que é a escola campo de estudo que está sendo debatida as questões relacionadas a ela nos episódios anteriores, pois essa escola representava uma realidade de maior vulnerabilidade social e educacional, onde as assimetrias foram mais acentuadas. Após o projeto de pesquisa ser selecionado pela Faculdade de Educação da UFMG e tendo iniciado o curso em 2022, minha primeira abordagem foi focar nas desigualdades digitais. Entretanto, o projeto foi incorporando outras dimensões da falta de igualdade que necessariamente tinham que ser discutidas, pois estar no mestrado potencializou minhas habilidades, propiciou uma visão mais aprofundada e sistematizada do problema. Foi assim que o mestrado tornou-se um meio pelo qual realizei o sonho de contribuir de forma ainda mais significativa na proposta de soluções para o problema da educação pública, a partir de um evento tão marcante da história da humanidade, o flagelo pandêmico. Uma das lições que tirei do período do isolamento social foi a necessidade de valorizar os momentos em sala de aula, pois senti falta das conversas, dos diálogos, do contato físico e visual e até de resolver problemas. Entendi que isso era inerente à profissão. Respeitar e enfrentar os momentos de conflitos, analisar as razões pelas quais a indisciplina acontece, sendo que muitas vezes está ligada a um histórico de marginalização, segregação, reprodução de violências físicas e simbólicas, tudo isso nos faz entender melhor a missão docente e passar por turbulências com mais tranquilidade. Certa vez, ao reclamar com a orientadora do mestrado, a professora Licínia, de alguns problemas e situações relacionadas às questões citadas e o sentimento de impotência que eu tinha diante deles, ela respondeu-me que isso era inerente à profissão e fez a seguinte comparação: é como ser médico e não querer atender doentes, ou ser policial e não estar disposto a enfrentar a criminalidade. Na ocasião, ela me explicou que ignorar tais questões é como se um médico deixasse de atender alguém ou que o policial testemunhasse o crime e não fizesse nada. Entender isso foi marcante. Ressignificou a minha atuação e me fez retornar à escola com ainda mais engajamento nas práticas da escutatória, da paciência e dos diálogos. O desenvolver dessa pesquisa proporcionou-me um reencontro com a pedagogia da escuta. E esse reencontro me colocou diante de situações que me tiraram da zona de conforto, até porque evocam em mim lembranças de desigualdades pelas quais eu mesmo fui atravessado durante a minha trajetória escolar. E vamos lá!